A engenharia civil tem nos acompanhado desde a pré-história, quando nossos antepassados começaram a abandonar uma existência nômade, causando assim uma necessidade de construção de abrigos. Pode-se dizer que, na prática, a engenharia civil é uma das mais antigas disciplinas da engenharia, com grandes feitos sendo realizados desde 2700 anos antes de Cristo, data aproximada do período da construção das primeiras pirâmides do Egito Antigo. Porém, a engenharia civil, como a profissão que conhecemos atualmente, começou a se lapidar apenas no século X, com o início do uso da pólvora para fins militares, exigindo que o homem construísse edificações mais fortes e resistentes devido aos ataques que existiam entre os povos da época. Posteriormente, foi subdividida em duas grandes áreas, a engenharia militar e a engenharia civil. A primeira desempenhava o papel de criação e aprimoramento de técnicas militares. A segunda, portanto, ficava responsável por todos os outros aspectos, desde a construção civil propriamente dita até a manutenção de máquinas. A pólvora e o acelerado desenvolvimento da artilharia forçaram uma transformação em muitos aspectos da vida das pessoas. Durante a Idade Média, aconteceram significativos progressos na engenharia civil. Naquele tempo, a construção de grandes catedrais servia como demonstração do poder que a Igreja exercia na sociedade. Nesse período, a Igreja era uma entidade dominante em confronto ao Império. Ainda durante a Idade Média, houve uma ampla expansão comercial. Esse processo intensificou a construção de pontes, estradas e portos, como forma de escoamento de mercadorias. As cidades aumentaram de tamanho e as edificações, não somente as catedrais, tornavam-se cada vez mais altas e imponentes. Entre o fim do século XIII e o início da Idade Moderna, a preocupação com o tamanho das construções tornou-se ainda mais acentuada. Nesta época, edificações passaram a ser comandadas por um único engenheiro civil. Mas foi no século XVIII que o termo engenharia civil foi usado independente do termo engenharia militar. A primeira faculdade particular nos Estados Unidos, que incluía engenharia civil como uma disciplina separada, foi estabelecida no ano de 1819. Nos Estados Unidos e países europeus foram formadas mais instituições durante o século XIX, e instituições similares foram estabelecidas em outros países do mundo durante o século XX. O termo engenharia civil apareceu no Brasil ainda no período colonial, com a construção de fortificações e igrejas, mas não contou com grandes avanços no começo, pois a economia do país era baseada na escravidão. Somente depois da chegada da família real portuguesa, em 1808, que surgiu a primeira escola de engenharia brasileira, a Real Academia Militar do Rio de Janeiro. Com algumas modificações ao longo dos anos, essa escola se dividiu em duas: o Instituto Militar de Engenharia, que tinha ideias puramente militares, e a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, voltada para a pesquisa e as engenharias. A engenharia civil se desenvolveu gradativamente no país, alcançando grande popularidade. Durante o governo Vargas, o Brasil era considerado um dos especialistas na tecnologia do concreto armado. Na época da ditadura militar, entretanto, houve uma considerável retração no setor da construção. Os preços das pequenas moradias tornaram-se muito altos, levando a um aumento forçado na construção de prédios. Na década de 1990, as construtoras brasileiras passaram a dar mais atenção à qualidade final da obra e qualificação profissional dos funcionários. Ainda nesse período, as políticas públicas de preservação do meio ambiente exerceram grande importância sobre a engenharia civil, e todas essas preocupações refletiram diretamente na melhoria das obras que são desenvolvidas até hoje no país. Um dos engenheiros mais influentes do mundo, Brunel recebeu crédito pela construção da Grande Ponte Highway. Ele ligou Londres com a parte ocidental da Inglaterra, e seu trabalho ficou conhecido como Highway, Maravilhosa de Deus. Ele também desenvolveu a ideia de construir um túnel submarino. Gustave Eiffel. Quase todo mundo conhece seu sobrenome. É o nome da torre mais famosa de todo o mundo. Eiffel inicialmente focou seus estudos em pontes e projetos de pontes, mas quando o engenheiro-chefe da Estátua da Liberdade morreu, em 1879, Eiffel preencheu seu lugar. Eiffel começou a construção da Torre Eiffel em 1887, em Paris,
A torre possui 12.000 componentes diferentes e também 2,5 milhões de rebites. Na altura da sua inauguração, Eiffel tinha sucedido na elaboração de estruturas mais altas do mundo, 984 pés, em apenas 2 anos. Elmina Wilson é conhecida como a primeira mulher a receber um grau de 4 anos de engenharia civil. Ela abriu o caminho para que as mulheres pudessem ingressar na engenharia civil como uma carreira, algo que era visto por grande parte inadequado para meninas no século XIX. John Bradfield. Esse australiano supervisionou a totalidade do projeto do Sydney Bridge. Ele começou sua carreira trabalhando para o Departamento de Ferrovias. Ele ganhou um grau de mestre em engenharia pela Universidade de Sydney com honras em 1896. Bradfield propôs a ideia de uma ponte suspensa em 1912. A ponte ligaria Sydney com a parte norte da cidade. Bradfield ajudou a fundar Sydney University, Sociedade de Engenharia, em 1895. Mais tarde, ele serviu como seu presidente em 1902 e 1903, e também no ano de 1919 até 1920. A Sydney Harbour Bridge é facilmente a maior conquista de sua vida. Visvesvaraya. Seu trabalho deixou tal marca que seu aniversário é celebrado como o Dia Nacional dos Engenheiros na Índia. Ele trabalhou na represa em Mandaya. Essa barragem ajudou a transformar a terra árida em torno dela em terras agrícolas. Foi nomeado cavaleiro comandante do Império Indiano em 1915. O engenheiro ganhou a maior honra independente da Índia em 1955. As pirâmides de Gizé no Egito são uma obra-prima de engenharia civil, devido à escala e à mística por detrás de suas construções imaculadas. A Grande Muralha da China tem cerca de 20.000 quilômetros de comprimento, é a estrutura mais longa do mundo executada pelo homem. Usina de Itaipu, localizado na fronteira Brasil-Paraguai, é a segunda maior usina hidrelétrica que opera em termos de capacidade de geração anual. É uma das mais longas pontes suspensas do mundo e tornou-se um símbolo internacionalmente reconhecido de São Francisco e Califórnia. Entre 1994 e 2013, a construção civil brasileira cresceu aproximadamente 75%, sendo que o auge do desenvolvimento neste período foi registrado no ano de 2010. Porém, o mercado brasileiro de construção civil vive uma crise sem precedentes. Segundo levantamentos, o setor caiu de 11% em 2013 para 2% em 2014, e apenas 23 das empresas de construção classificadas entre as 500 maiores do país conseguiram crescer no último ano. O aumento da inflação, somado ao recuo da economia e à crise política, deixam o setor imobiliário vislumbrando alguma recuperação apenas a partir do ano de 2017. Pouco tempo atrás, a engenharia era vista como um campo de atuação masculino. Felizmente, os tempos estão mudando e a presença feminina está cada vez maior. E isso não se deve ao fato da criação de novos cursos como tecnólogo ou design, mas a presença feminina também aumentou nos cursos tradicionais da engenharia. A busca por capacitação em cursos de especialização mais apurados tem ajudado a reverter um dos obstáculos que as engenheiras enfrentam no mercado de trabalho. Outro grande problema enfrentado são os salários inferiores aos dos homens com o mesmo nível de especialização.